Cumprimento a todos os meus irmãos com a paz de Jesus. Seja bem-vindo ao estudo da lição da Escola Sabatina. Esta é a lição número 1 do novo trimestre, a verdade presente em Deuteronômio. Antes de começar, vamos orar. Pai querido que estás nos céus, na tua presença estamos te buscando, pedindo a tua bênção, buscando o batismo do Espírito Santo. Que o Senhor derrame sobre mim e os meus irmãos o Espírito Santo neste momento, ao iniciarmos o estudo sobre as tuas verdades reveladas no livro de Deuteronômio. Que o Espírito Santo fale ao nosso coração. É em nome de Jesus que pedimos. Amém. A lição número 1 sobre o Deuteronômio tem como título Prefácio de Deuteronômio. Queridos, o livro de Deuteronômio foi escrito por Moisés. É o último livro dos 5 livros escritos por Moisés, o Pentateuco. Foi um resumo dos discursos de Moisés, antes deles entrarem, o povo de Israel entrar na terra prometida. Eles estavam bem na fronteira, bem nos limites para entrar e possuir a terra prometida, quando Moisés fez estas recomendações, estes discursos que estão resumidos no livro de Deuteronômio. Foi este livro também de Deuteronômio que no tempo do reinado de Josias reinou entre os anos 640 a 609 a.C. Foi no período do reinado de Josias que o sacerdote Ilquias encontrou o livro da lei, que foi lido para o rei, e ele então rasgou as suas roupas quando ouviu a leitura deste livro. Isto está em 2 Reis, capítulo 22 e o verso 11. O rei percebeu que ele e o seu povo não estavam obedecendo ao que estava escrito no livro. À luz do livro da aliança, Josias iniciou uma reforma no povo de Deus. E queridos, que livro maravilhoso, que livro cheio de verdades, que nós poderemos chamar de verdades presentes. Para os nossos dias, o livro de Deuteronômio também pode produzir uma reforma e um reavivamento, assim como produziu no povo de Israel naquele tempo. Depois de os israelitas deixarem o Egito, fizeram uma aliança com o Senhor ali no Monte Sinai. Quando eles estavam para entrar na terra prometida, Moisés se dirigiu a eles e falou o que nós encontramos em Deuteronômio. Moisés disse: vocês estão prestes a entrar na terra prometida. Finalmente, vocês estão olhando para esta terra que mana leite e mel. Não se esqueçam de que o Senhor fez por vocês, daquilo que Ele fez por vocês e vai continuar fazendo por vocês. E não se esqueçam também que da parte de vocês deve existir submissão e obediência ao Senhor dos Exércitos. Para enfatizar a importância da aliança, Moisés repetiu ali em Deuteronômio os 10 mandamentos, a base das obrigações da aliança feita com os patriarcas, que estava agora sendo renovada, dessa vez com o povo bem na fronteira de Canaã. Existem paralelos, queridos. Existem paralelos entre os israelitas daquele tempo e nós, o povo de Deus, hoje. Por isso estamos estudando o livro de Deuteronômio. E o título geral deste trimestre é A Verdade Presente no livro de Deuteronômio. Embora o tempo e a cultura atuais sejam diferentes daquele tempo em que Israel viveu, Deus certamente tem muitos pontos em comuns para ensinar para o seu povo hoje. Em Deuteronômio capítulo 4 e o verso 5 e 6, abra sua Bíblia, em Deuteronômio capítulo 4 e os versos 5 e 6. Aqui nós lemos: Vedes aqui vos tenho ensinado estatutos e juízos, como me mandou o Senhor meu Deus, para que assim façais no meio da terra a qual ides a herdar. Guardai-os, pois, e fazei-os, porque esta será a vossa sabedoria e o vosso entendimento perante os olhos dos povos, que ouvirão todos estes estatutos e dirão:
Este grande povo só é gente sábia e entendida, porque que gente há tão grande que tenha deuses tão chegados como o Senhor nosso Deus, todas as vezes que o chamamos? Queridos, nós temos este mesmo Deus de Israel, esse mesmo Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, um Deus próximo, um Deus chegado, um Deus que derramou luz abundante. Naquele tempo Israel tinha luz abundante. Nós hoje temos muito mais luz abundante, porque nós temos o Antigo Testamento, nós temos o Novo Testamento e nós temos o Espírito de profecia, lançando luz sobre a nossa vida, sobre o nosso caminho, sobre como deveremos viver à vista de um Deus santo. Queridos, existe portanto uma mensagem para você e para mim, para o povo de Deus, o povo remanescente neste tempo do fim. Que Deus nos guie e nos oriente no estudo deste trimestre. O verso áureo para esta semana é: quem não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. 1 João capítulo 4 e o verso 8. O livro de Deuteronômio surgiu num contexto que desempenha papel importante na compreensão do significado e do propósito do livro. Assim como seria muito difícil para alguém entender a função do limpador do para-brisa de um carro, pode ver, queridos, como é que alguém poderia entender a função do limpador de para-brisa de um carro se ele não tivesse na sua mente a imagem de um carro? Queridos, assim também, se nós não conhecermos a história do povo de Israel e tudo o que aconteceu com Israel até eles chegarem ali na fronteira da terra de Canaã, se nós não tivermos este conhecimento, também não poderemos entender o livro de Deuteronômio. Por isso é importante o estudo. E nós não vamos estudar somente uma semana ou um mês, estaremos por 3 meses estudando as mensagens de Deus contidas no livro de Deuteronômio, que significa a segunda lei. Na parte de domingo, amar para ser amado. O fundamento do reino de Deus, o fundamento e a essência do governo de Deus é o amor. Por isso nós lemos na primeira carta de João, capítulo 4 e o verso 8: aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. A Bíblia não diz que Deus tem amor. A Bíblia não diz que Deus revela o amor. Mas a Bíblia diz que Deus é amor. Portanto, meus queridos, amor é a própria identidade da divindade. É a própria essência de Deus. Ele não sabe fazer outra coisa senão amar. Mesmo a destruição dos ímpios no lago de fogo e enxofre é conhecido na Bíblia como sendo o ato estranho, a estranha obra de Deus. Porque, aparentemente, quem lê sobre a destruição dos ímpios vai dizer que Deus não é todo amor. Mas mesmo a destruição dos ímpios é um ato do amor de Deus, porque os ímpios não suportariam viver na presença de um Deus santo, louvando um Deus a quem eles não amam. Eles pediriam a morte. Queridos, se nós lêssemos na Bíblia que Deus é ódio, como você se sentiria? Se você lesse na Bíblia que Deus é indiferente, quão abandonado, quão esquecido você se sentiria? Mas a Bíblia não diz que Deus é ódio, a Bíblia não diz que Deus é indiferente, a Bíblia não diz que Deus está distante de nós, mas a Bíblia diz que Deus é amor. E Ele está perto de nós. O amor permeia o cosmos. Deus nos ama e nós devemos retribuir esse amor com amor, porque o amor com amor se paga. É isso que nós lemos aqui em Deuteronômio capítulo 6 e o verso 5. Deuteronômio capítulo 6 e o verso 5. Aqui nós lemos: amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu poder. Porque Deus nos ama, Ele também quer o nosso amor. Queridos, o amor deve ser doação. O amor não é forçado, não é obrigado.
O amor é doado voluntariamente. Deus não pode forçá-lo. Portanto, quando criou seres inteligentes, quando Deus criou seres inteligentes e irracionais no céu e na terra, com a capacidade de amar, sempre existiu o risco de que eles não lhe correspondessem. Alguns não o fizeram, e como resultado, teve a origem então daquilo que conhecemos como o grande conflito, o conflito entre o bem e o mal. Deus não criou robôs, Deus criou seres à semelhança dele, racionais e com liberdade de escolha. Por isso, queridos, existia desde o princípio a possibilidade de não corresponder ao amor de Deus. E foi exatamente isto que aconteceu com aquele primeiro anjo e o mais poderoso anjo do céu, Lúcifer. A Bíblia nos fala um pouco da origem do conflito entre o bem e o mal. A Bíblia nos fala um pouco sobre a origem do mal, a origem do pecado. Nós não entendemos plenamente a origem do pecado, porque é um mistério. A Bíblia fala de dois mistérios. A Bíblia fala do mistério da iniquidade, ou seja, o surgimento do pecado, o mistério do pecado. Isso está no livro de 2ª carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, verso 7. Abra sua Bíblia. 2ª carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2 e o verso 7. Aqui nós lemos: porque já o mistério da iniquidade opera, somente há um que agora resiste até que do meio seja tirado. O mistério da iniquidade. Este é o mistério do pecado. Como surgiu? Por que surgiu? Como surgiu? Queridos, nós não conhecemos porque é um mistério. Mas nós sabemos que o pecado surgiu no céu, no lugar mais santo imaginável, no lugar onde habitava e ali estava o trono de Deus. E ali estava o anjo, o poderoso anjo Lúcifer. Foi exatamente ali que surgiu o pecado. Mas não surgiu em Deus, surgiu em Lúcifer, um ser, um anjo, chamado anjo querubim, criado perfeito por um Deus perfeito. Mas como, pastor? Como pode ter acontecido isso? Por isso é chamado mistério da iniquidade. Mas existe também outro mistério na palavra de Deus, o mistério da piedade. Se você abrir a sua Bíblia comigo, na primeira carta de Paulo a Timóteo, a primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3 e o verso 16. O capítulo 3 e o verso 16. Aqui nós lemos: e sem dúvida alguma grande é o mistério da piedade. Este é outro mistério para o qual nós atentamos. Queremos entender eternamente este mistério da piedade, porque é o mistério do amor de Deus. Queridos, é bom conhecer mais sobre o mistério do amor de Deus, porque Deus nos amou tanto, porque Deus nos ama tanto. O mistério da piedade, aquele que se manifestou em carne, diz Paulo aqui, 1 Timóteo 3,16, aquele que se manifestou em carne, foi justificado em espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido acima na glória. Em um verso, em somente um verso da Bíblia, aqui em 1 Timóteo capítulo 3, verso 16, Paulo resume o Evangelho. O Evangelho resume o mistério do amor de Deus. Aquele que se manifestou na carne, foi justificado em espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido acima na glória, como nosso representante. Este é o mistério do amor de Deus. Queridos, embora não entendamos plenamente o mistério da piedade, também não entendemos plenamente o mistério da iniquidade, mas quando você abre a Bíblia, aqui em Isaías capítulo 14, o verso 12 em diante, você encontra aqui alguma luz sobre como surgiu o pecado lá no céu. Abra sua Bíblia e vamos ver aqui em Isaías capítulo 14. Isaías capítulo 14, vamos ver então o verso 12 em diante. Como caíste do céu, ó estrela da manhã,
Este ser, Lúcifer, que caiu do céu e que se tornou Satanás, o diabo, o dragão, a serpente, estrela da manhã. Queridos, mas estrela da manhã, aqui em Apocalipse capítulo 22 e o verso 16, abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 22 e o verso 16. Aqui diz: eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. Jesus está dizendo que ele é a resplandecente estrela da manhã. Portanto, queridos, quando nós lemos aqui em Isaías capítulo 14, verso 12, como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva. Nós só podemos entender esta expressão se nós entendermos que Jesus é a estrela da manhã, é o Filho de Deus que é a estrela da manhã, a verdadeira estrela da manhã, e que é ele, o Filho de Deus, que está perguntando para Satanás, lá no céu, chamado de Lúcifer, que pretendia ser a estrela da manhã, que queria ser a estrela da manhã. Lúcifer queria ocupar o lugar de Jesus no céu. Você sabe que o Filho de Deus foi escolhido pelo Pai para ser o arcanjo Miguel, para ser o chefe dos anjos, uma posição almejada por Lúcifer. Lúcifer queria ser o chefe dos anjos no céu. E Deus o Pai introduziu o Filho dizendo: ele é o chefe dos anjos. Mas Lúcifer desejaria ser o chefe dos anjos. Jesus Cristo é a verdadeira estrela da manhã. Mas ele pergunta para aquele que pretendia ser a estrela da manhã: como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva? Você está entendendo o diálogo entre o Filho de Deus e Lúcifer? Queridos, o diálogo continua. Como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações? Ou seja, você queria ser a estrela da manhã, ocupar o meu lugar, mas você foi lançado por terra. E agora o verso 13. E tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono. Em Apocalipse 1:20 diz que estrelas em profecia significam anjos. E quando nós lemos aqui em Isaías 14:13, e tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas. Ou seja, Lúcifer queria ser mais do que uma estrela, mais do que um anjo. Ele não estava feliz com a sua posição de anjo. Embora o mais poderoso, o mais inteligente, o mais bonito de todos os anjos no céu, mas ele não estava contente. Ele queria ser mais. Ele queria a posição do Filho de Deus. Ele queria se assentar como Deus. Por isso ele dizia: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, acima dos anjos de Deus. Exaltarei o meu trono. E no monte santo da congregação me assentarei da banda dos lados do norte. Na Bíblia, queridos, o lado do norte é o lado da habitação de Deus. Na Bíblia, o lado do norte é o lado da habitação de Deus. E era ali que Lúcifer queria colocar o seu trono, como sendo Deus. Ele queria ser mais do que anjo. E o verso 14. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Vocês estão percebendo as ambições de Lúcifer? Por isso ele foi lançado do céu, porque ele não quis continuar na posição de honra de Lúcifer, de anjo querubim, anjo protetor que estava sempre na presença de Deus. Por isso ele foi expulso do céu. Aqui diz o verso 15: e contudo levado serás ao inferno, ao mais profundo do abismo. Ele foi lançado ao mais profundo do abismo, quando ele foi expulso do céu. Em Apocalipse capítulo 12, verso 7, diz que houve guerra no céu. Apocalipse 12, verso 7. Miguel, que é o Filho de Deus. Miguel quer dizer aquele que é igual a Deus. Só existe um que é igual a Deus, que é o Filho de Deus. E queridos, Miguel, o chefe dos anjos, lutou contra Lúcifer. Era o chefe de 1/3 dos anjos. E 2/3 de anjos liderados por Miguel, que é Jesus Cristo, Filho de Deus, lutou contra 1/3 dos anjos liderado por Lúcifer, Satanás, que se tornou diabo.
o dragão, a serpente. E eles foram expulsos do céu. Em Apocalipse capítulo 12, verso 9, diz que eles foram expulsos para a terra. Queridos, quando eles foram expulsos para a terra, Adão e Eva ainda não tinham sido criados. Foi antes daquele primeiro dia da semana da criação, lá de Gênesis capítulo 1, quando Deus disse haja luz e houve luz. Foi antes de Deus dizer haja luz e houve luz. Quando Satanás foi expulso com seus anjos para o planeta Terra, a terra era um abismo. Por isso, aqui diz em Isaías capítulo 14, verso 15, e contudo, levado serás ao inferno, ao mais profundo do abismo. A Bíblia diz aqui em Gênesis capítulo 1 e o verso 2. Abra sua Bíblia. Gênesis capítulo 1 e o verso 2. E a terra era sem forma e vazia, quando Satanás foi expulso do céu com seus anjos para a terra era sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo. Exatamente como diz lá em Isaías, capítulo 14, verso 15, lançado para o abismo. Por isso, Satanás é chamado de o anjo do abismo. Aqui em Apocalipse capítulo 9 e o verso 11, Apocalipse capítulo 9 e o verso 11 diz assim, e tinham sobre si rei o anjo do abismo. Em hebreu era o seu nome Abaddon e em grego Apolion. Ele foi lançado para o abismo, ele é chamado anjo do abismo e ele é chamado também a besta do abismo. Aqui em Apocalipse capítulo 11, Apocalipse capítulo 11, vamos ler o verso 7. E quando acabaram o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhes fará guerra e os vencerá e os matará. A besta do abismo. Satanás é conhecido como o anjo do abismo, a besta do abismo, e ele vai ser lançado no abismo mais uma vez no início dos 1000 anos, diz em Apocalipse capítulo 20, queridos. Apocalipse capítulo 20, quando Jesus Cristo voltar em poder e glória, ressuscitar os santos, transformar os vivos, os santos vivos, e arrebatar a sua igreja para passar com ele 1000 anos no céu. Quando Jesus Cristo então voltar, iniciam-se os 1000 anos. Neste início dos 1000 anos, que é o 7º milênio de Apocalipse 20, Satanás será preso no abismo. Aqui diz em Apocalipse capítulo 20, verso 1, e vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente que é o diabo e Satanás, e amarrou-o por 1000 anos, lançou-o no abismo e ali o encerrou. Queridos, o abismo é a terra sem forma e vazia. Durante os 1000 anos a terra volta a ser sem forma e vazia, sem luz, sem aves, sem seres humanos, coberto por trevas. E Satanás ficará 1000 anos no abismo. Mas queridos, quão diferente quando Lúcifer foi criado. Quão diferente, que contraste. Quando nós lemos Ezequiel capítulo 28, abra sua Bíblia agora em Ezequiel capítulo 28. Aqui temos mais alguma luz que Deus nos dá sobre como surgiu o pecado, como surgiu o mal, a origem do mal. Ezequiel capítulo 28, vamos ler o verso 14 em diante. Tu eras querubim ungido para proteger. Lúcifer não era um anjo comum, ele era um querubim, 6 asas, 4 rostos. A Bíblia diz que os querubins têm 4 rostos. Eles nunca dão as costas para Deus. De qualquer lado que eles andam, eles estão de frente para Deus. E eles têm 6 asas. Queridos, anjo querubim, é isso que Lúcifer era. Tu eras querubim ungido. Ele era um querubim ungido. Ou seja, ele era diferente dos outros querubins, porque existem vários anjos querubins. Mas Lúcifer era superior aos demais. Ele era um anjo querubim ungido para proteger. E te estabeleci no monte santo de Deus, estavas no meio das pedras afogueadas, andavas. Verso 15 agora. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Ele foi criado perfeito, perfeito eras. Ele foi criado por um Deus perfeito, até que se achou iniquidade em ti. Aqui está o mistério da iniquidade.
como surgiu a iniquidade em Lúcifer. A iniquidade, ou seja, o pecado, ainda não existia. A iniquidade, o pecado, não veio de uma outra galáxia e entrou em Lúcifer. A iniquidade, o pecado, nasceu dentro dele. Como? Isto se chama na Bíblia o mistério da iniquidade. Queridos, nós não entendemos, nem podemos explicar, porque não entendemos. Mas aqui mostra como surgiu o mistério da iniquidade. Surgiu em Lúcifer, lá no céu, um anjo perfeito criado por um Deus perfeito. E aqui diz o verso 17: elevou-se o teu coração por causa da tua formosura. Ele era o mais lindo, mais precioso dos anjos no céu. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura. Corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Por terra te lancei, diante dos reis te pus, para que olhem para ti. Mas, queridos, a Bíblia não fala somente de como surgiu o pecado lá no céu. A Bíblia também fala de que Lúcifer, o pai do pecado, Satanás, a raiz do pecado, será destruída, será queimada. Aqui em Ezequiel capítulo 28 e o verso 18 diz assim: pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários. Eu, pois, Deus falando, eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo, que te consumiu a ti e te tornei em cinza sobre a terra aos olhos de todos os que te veem. Neste capítulo 28 de Ezequiel, mostra que o anjo querubim, criado perfeito por um Deus perfeito, se corrompeu pela iniquidade que nasceu dentro dele. E aqui fala também que ele será destruído, queimado por um fogo que vai sair de dentro dele, e ele vai se tornar cinzas. Queridos, o mistério do amor de Deus será estudado por toda a eternidade. Por toda a eternidade, a ciência dos santos de Deus no céu será um estudo do amor de Deus. Deus é amor. A Bíblia não diz que Deus tem amor ou revela amor. Deus é amor. É a própria essência de Deus, é a identidade divina. Aleluia. Na parte de segunda-feira, a queda e o dilúvio. Queridos, desde o pecado de Adão e Eva até o dilúvio, contando os anos dos patriarcas, quando eles tiveram seu primeiro filho, assim como está na genealogia ali de Gênesis, nós podemos contar 1656 anos desde a queda de Adão até o dilúvio. 1656 anos. Os estudantes costumam ouvir a história de uma maçã que caiu na cabeça de Isaac Newton, que assim descobriu a lei da gravidade. Nós não sabemos se essa história é verdadeira, se realmente uma maçã caiu na cabeça de Isaac Newton. Não sabemos isto com certeza, mas com certeza, queridos, a lei da gravidade não foi descoberta, não foi inventada por Newton, ela já existia antes dele. Queridos, todos nós sabemos que existe a lei da gravidade porque caímos. É a mesma lei da gravidade que mantém a Lua em órbita ao redor da Terra, a Terra em órbita ao redor do Sol e assim por diante. É a lei da gravidade. Isso foi importante porque durante milênios muitos acreditavam que as leis que governavam os céus fossem diferentes das leis que governavam a Terra. Isaac Newton mostrou que isso estava errado. E, embora sua contribuição tenha sido na área da lei natural, o mesmo princípio se aplica à lei moral. Queridos, Lúcifer pecou porque ele tinha a liberdade de escolha para se submeter a Deus ou não. Da mesma forma, Adão e Eva pecaram porque eles tinham também a liberdade de escolha de comer do fruto proibido por Deus ou não comer. A liberdade de escolha, o livre-arbítrio, está presente na vida dos seres humanos e dos seres celestiais. Agora eu quero que você abra sua Bíblia em Gênesis. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 2 e vamos ler lá o verso 16 e 17. Gênesis capítulo 2 e os versos
16 e 17. Aqui nós lemos: E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: De toda árvore do jardim comerás livremente. Você pode comer de todas as árvores do jardim. Liberdade para comer de todas. Verso 17. Mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Deus colocou uma prova, um teste, para que Adão e Eva provassem seu amor e lealdade a Deus. Ou seja, quando Adão e Eva foram criados, Deus colocou no jardim do Éden a árvore da ciência do bem e do mal, e disse: vocês não podem comer desta árvore, podem comer de todas as outras. Era um teste fácil, queridos, porque eles não poderiam dizer que existia falta de alimento. Adão, quando comeu da árvore proibida, ele não estava com fome. Queridos, ele comeu consciente de que estava pecando e transgredindo a ordem de Deus. Eva foi enganada, Adão não foi enganado. Adão pecou conscientemente, e Adão era o representante de Deus aqui na terra. Adão estava investido do poder de Deus como soberano aqui na terra. As decisões que ele tomasse seriam decisões que seriam respeitadas. Por isso, quando ele pecou, ele se submeteu a Satanás. Ele passou para Satanás o domínio da terra, o governo da terra. E Satanás se tornou o representante da família humana diante de Deus. Queridos, aquela autoridade da qual Adão estava investido por Deus foi transferida para Satanás. Aqui nós lemos agora em Gênesis capítulo 3. Gênesis capítulo 3 e os versos 1 até o verso 7. Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda árvore do jardim? Satanás tentou criar um diálogo com Eva. Eva deveria ter fugido, corrido, mas ela permaneceu e começou a dialogar com Satanás. Você não dialoga com Satanás. Você não conversa com demônios. Queridos, nós temos que ter distância do demônio. Nós temos que fugir para Jesus Cristo. É isso que nós temos que fazer. Aqui no verso 2, e disse a mulher à serpente, começou a conversar com a serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos? Verso 3, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse para a mulher: certamente não morrereis. A primeira grande mentira de Satanás, aqui em Gênesis, está: certamente não morrereis. Deus disse em Gênesis capítulo 2, verso 17: mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Ou seja, vocês vão morrer se comerem. E Satanás disse: vocês não vão morrer. Queridos, o ser humano que peca é mortal. É mortal. E Satanás diz: você não é mortal, você não vai morrer. Mas Adão e Eva morreram. A Bíblia diz em Gênesis capítulo 5, aqui diz em Gênesis capítulo 5, que Adão viveu 930 anos e morreu. Gênesis capítulo 5 e o verso 5. Como negar que Adão morreu? Então Satanás veio com outra mentira. Quando Adão morreu, ficou claramente provado de que Satanás mentiu, dizendo: não morrereis. Então Satanás inventou uma outra mentira sobre a mentira. A outra mentira inventada por Satanás é que não morreu somente o corpo de Adão, mas a alma dele continua vivendo. Queridos, não existe uma alma vivente fora do corpo. A alma vivente é o corpo com o fôlego. O corpo com o fôlego faz de você, faz de mim uma alma vivente. Não existem almas viventes desencarnadas. Não existem almas viventes saindo e vivendo aí no espaço sem um corpo. Isto é espiritismo, isto é satanismo, isto é mentira do pai das mentiras, que é Satanás. Por isso nós lemos aqui em Gênesis capítulo 2 e o verso 7. E formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e soprou em seus narizes o fôlego da vida,
e o homem foi feito alma vivente. Você e eu não temos uma alma vivente. Nós somos uma alma vivente. Adão e Eva foram criados como almas viventes. O corpo veio do pó da terra. O fôlego de vida veio de Deus. E quando o corpo e o fôlego de vida se uniram, Adão e Eva se tornaram almas viventes. Nós somos almas viventes. Mas na morte, o corpo volta à terra e o fôlego de vida volta para Deus. E a alma vivente deixa de existir. Não existe alma vivente sem corpo. Isso é espiritismo. Isto é satanismo. Isto é mentira de Satanás. Após a queda de Adão e Eva, o pecado continuou crescendo. Caim matou Abel. E os descendentes de Caim se tornaram os filhos dos homens. Os filhos dos homens. Em oposição, em contraste com os filhos de Deus, que eram os descendentes de Sete. Queridos, os filhos dos homens foram se pervertendo, cada vez mais promíscuos, mais pecadores, até que chegou um momento em que Deus não mais suportou. Isso está em Gênesis capítulo 6. Gênesis capítulo 6 e o verso 5. Aqui nós lemos: E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só má continuamente. Então se arrependeu o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração. E disse o Senhor: Destruirei de sobre a face da terra o homem que criei, desde o homem até ao animal, até ao réptil e até as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Verso 8. Noé, porém, achou graça aos olhos de Deus. Queridos, o pecado se multiplicou, até que chegou um momento, nos dias de Noé, que Deus decidiu destruir a terra com um dilúvio. Por 120 anos Noé pregou esta mensagem que a terra seria destruída por um dilúvio, mas não acreditaram, não creram na palavra de Deus. No dilúvio, queridos, somente Noé, sua esposa, seus 3 filhos, Sem, Cão e Jafé, e suas esposas, somente 8 pessoas foram salvas dentro da arca de Noé. Após o dilúvio, estas 8 pessoas, elas começaram a povoar a terra novamente. A terra começou novamente a ser povoada. Satanás agora procurava nos filhos de Noé uma célula hospedeira. Assim como antes do dilúvio ele procurou uma célula hospedeira, uma pessoa na qual ele, Satanás, pudesse se reproduzir, ele pudesse dominar e fosse o seu agente, fosse o seu patriarca na terra, patriarca de Satanás. Deus tinha os seus patriarcas, Satanás também procurou seus patriarcas, seus agentes. Antes do dilúvio, Caim se tornou o patriarca e o agente de Satanás, o porta-voz de Satanás. E agora, após o dilúvio, Satanás procurou entre os filhos de Noé uma célula hospedeira, um agente. E ele encontrou Cão. E toda a descendência de Cão, Satanás usou-os para disseminar novamente a promiscuidade, o pecado, a desobediência, a rebelião contra Deus. Isso você pode ver aqui em Gênesis capítulo 10. Gênesis capítulo 10 fala que um dos descendentes de Cão foi Nimrod. Capítulo 10 e o verso 8. E Cusi gerou a Nimrod, e este começou a ser poderoso na terra. E o verso 10 diz: e o princípio do seu reino foi Babel, e Ereque, e Acade, e Calné, na terra de Sinar. Desta mesma terra saiu a Assíria e edificou a Nínive. Nimrod se tornou um rebelde contra Deus. Foi de Nimrod a ideia de construir uma torre bem alta, que alcançasse os céus, e que se Deus tentasse destruir novamente a terra por um dilúvio de águas, ele se salvaria. Foi assim que começou a construção da Torre de Babel, exatamente como está aqui em Gênesis capítulo 11. Mas, queridos, foi ali, na Torre de Babel, que Deus confundiu as línguas. Deus fez com que as nações se separassem. Cada um se separou de acordo com a língua que sabia falar. Quando a torre estava parcialmente pronta, parte dela foi ocupada como habitação dos seus construtores e outros compartimentos
esplendidamente aparelhados e ornamentados, eram dedicados aos seus ídolos. O povo se alegrava com o seu êxito e louvava os deuses de prata e de ouro, colocando-se em oposição ao governador do céu e da terra. Além de confundir a linguagem, Deus espalhou a humanidade caída por toda a extensão da terra. Na parte de terça-feira, o chamado de Abraão. Queridos, desde o dilúvio até a morte do pai de Abraão, Terá, foram 427 anos. Percebam, 1656 anos do pecado de Adão até o dilúvio, mais 427 anos do dilúvio até a morte de Terá, pai de Abraão. Quando Terá morreu, Abraão tinha 75 anos de idade. Foi quando Deus o chamou para sair de Harã e ir para uma terra que ele mostraria. Isso você pode encontrar ali em Gênesis capítulo 12. Eu convido você agora para ler comigo Gênesis capítulo 12. Gênesis capítulo 12, versos 1 em diante. Aqui nós lemos: Ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra, neste caso era Harã, sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Gênesis capítulo 12 é o chamado de Deus para Abraão. Ele saiu de Harã, onde morreu Terá, o seu pai, e ele partiu para uma terra que Deus mostraria para ele, prometendo uma bênção para ele. Você, Abraão, será uma bênção. Ó queridos, Deus escolheu que você também e eu sejamos uma bênção. Onde quer que formos, nosso objetivo, nossa missão é ser o quê? Uma bênção. Levando as bênçãos de Deus, quem é abençoado, abençoa os outros. Muitos séculos depois, o apóstolo Paulo, ao tentar lidar com a heresia dos Gálatas, apontou para Abraão, mostrando que o chamado de Deus para o patriarca foi uma expressão inicial do que sempre foi a intenção de Deus, que era a de evangelizar o mundo inteiro. O plano de Deus de evangelizar o mundo inteiro está claramente revelado na vida de Abraão. Em Gálatas capítulo 3 e os versos 7 a 9, nós lemos: saibam, portanto, que os que têm fé é que são filhos de Abraão. Não são os descendentes sanguíneos de Abraão, mas os que herdaram a fé de Abraão. Eles são os filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria os gentios pela fé, pré-anunciou o Evangelho a Abraão, dizendo: em você, Abraão, serão abençoados todos os povos, de modo que os que têm fé são abençoados como o crente Abraão. Gálatas capítulo 3 e os versos 7 até o verso 9. O chamado de Abraão foi expresso pela primeira vez em Gênesis capítulo 12. Mas, queridos, o concerto, a aliança de Deus com Abraão está em Gênesis capítulo 17. Você pode abrir a sua Bíblia em Gênesis capítulo 17. Devemos entender que o chamado de Abraão e o concerto que Deus fez com Abraão, existem 24 anos neste intervalo. Abraão foi chamado com 75 anos de idade, Gênesis capítulo 12, e Deus fez o concerto com ele no capítulo 17, quando ele tinha 99 anos, quando ele foi circuncidado. Ali foi feito o concerto da aliança com Abraão. Queridos, é muito importante entendermos que desde o momento em que Deus fez o concerto de aliança com Abraão, quando ele tinha 99 anos, até o concerto feito com Moisés lá no Monte Sinai, com o povo de Israel lá no Monte Sinai, existem 430 anos. 430 anos entre o concerto feito com Abraão e o concerto feito com o povo de Israel no Monte Sinai.
Você pode contar 1656 anos do pecado de Adão até o dilúvio, 427 anos do dilúvio até a morte de Terá, mais 24 anos entre o chamado de Abraão, quando Terá morreu, ali em Harã, 24 anos, até Deus fazer então o concerto, a aliança com Abraão, que foi a circuncisão. São 24 anos nesse intervalo. E desde o momento em que Deus fez o concerto com Abraão, até o concerto do Sinai, com o povo de Israel, são 430 anos. Portanto, queridos, nós vemos aí a história do povo de Deus. Deus conduzindo o seu povo, e a intenção de Deus era evangelizar o mundo. Usar Abraão e a sua descendência para serem os evangelistas do mundo. Você pode ler em Atos capítulo 7. Atos capítulo 7, você vai chegar então ao concerto com Moisés, com Israel, feito no Monte Sinai. Abra sua Bíblia em Atos capítulo 7. Você lê ali o discurso, o sermão de Estevão. O sermão de Estevão está aqui em Atos capítulo 7. Vamos ler então a partir do verso 20. Nesse tempo nasceu Moisés, e era muito formoso, e foi criado 3 meses na casa do seu pai. E sendo enjeitado, tomou a filha de Faraó e o criou como seu filho. E Moisés foi instruído em toda a ciência dos egípcios, e era poderoso em suas palavras e obras. E quando completou a idade de 40 anos, veio-lhe ao coração ir visitar os seus irmãos, os filhos de Israel. E vendo maltratado um deles, o defendeu e vingou o ofendido, matando o egípcio. E ele cuidava que os seus irmãos entenderiam que Deus lhes havia de dar a liberdade pela sua mão, mas eles não entenderam. E no dia seguinte, pelejando eles, foi por eles visto e quis levá-los à paz, dizendo: varões, sois irmãos, por que vos agravais um ao outro? E o que ofendia o seu próximo, o repeliu, dizendo: quem te constituiu príncipe e juiz sobre nós? Queres tu matar-me como ontem mataste o egípcio? E a esta palavra fugiu Moisés, e esteve como estrangeiro na terra de Midian, onde gerou 2 filhos. E completados 40 anos, apareceu-lhe o anjo do Senhor no deserto do Monte Sinai, numa chama de fogo de um sarçal. Então Moisés, quando viu isto, se maravilhou da visão, e aproximando-se para observar, foi-lhe dirigida a voz do Senhor, dizendo: eu sou o Deus de teus pais, o Deus de Abraão, e o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. E Moisés, todo trêmulo, não ousava olhar. E disse-lhe o Senhor: tira as alparcas dos teus pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi os seus gemidos, e desci para livrá-los. Agora, pois, vem e enviar-te-ei ao Egito. A este Moisés, ao qual haviam negado, dizendo: quem te constituiu príncipe e juiz? A este enviou Deus como príncipe e libertador, pela mão do anjo que lhe aparecera no sarçal. Queridos, aqui nós vemos o chamado de Moisés. Depois do chamado de Moisés, ele desceu até o Egito e, poderosamente sendo usado por Deus, operou todos os milagres no Egito e libertou o povo de Israel da escravidão egípcia. E conduziu o povo de Deus através do deserto, porque Deus preferiu conduzi-los pelo deserto. Deus escolheu o caminho do deserto, que era o caminho mais longo e difícil, para provar o seu povo, para preparar o seu povo para que eles pudessem entrar na terra prometida. E quando eles chegaram no Monte Sinai, Deus fez a aliança do Sinai. A aliança do Sinai foi feita 430 anos após a aliança feita com Abraão, lá em Gênesis capítulo 17. Nós podemos ver claramente esta linhagem de santos filhos de Deus, esta linhagem de sementes de Deus na terra, agentes de Deus na terra. Satanás tem seus agentes, mas Deus também tem os seus agentes. Deus também tem hoje, meus queridos, seus agentes, seus remanescentes. O remanescente de Deus existe na terra hoje. O plano de Deus, desde o princípio, era evangelizar e salvar o mundo. Hoje Deus ainda quer salvar todo aquele que clamar pelo sangue de Jesus Cristo. E Deus nos deu esta missão, meu querido irmão, minha querida irmã. Nós estamos investidos do poder do Espírito Santo,
para partilhar com o mundo as 3 mensagens angélicas. Somos missionários, somos agentes de Deus, neste mundo impregnado da ignorância, neste mundo cheio de erro e de escassez da verdade. Deus tem um povo remanescente, e você está sendo chamado por Deus para fazer parte deste povo remanescente e preparar um povo para a segunda vinda de Jesus. Na parte de quarta-feira, a aliança no Sinai, 430 anos depois da aliança com Abraão, lá em Gênesis 17, Deus fez a aliança com Israel no Monte Sinai. Queridos, o Êxodo e tudo que o envolveu, desde o sangue do cordeiro no batente da porta, até o drama da passagem pelo Mar Vermelho, impressionaram os sobreviventes. E os que morreram, desde os primogênitos no Egito até os soldados no fundo do mar, Deus os julgará com justiça. Como disse o Senhor: vocês viram o que fiz aos egípcios e como levei vocês sobre as asas de águia e os trouxe para perto de mim. Êxodo 19, verso 4. Por que Deus operou este resgate miraculoso, impressionante da nação de Israel? O próprio Moisés disse a razão por que Deus os salvou com tantos sinais e prodígios. Abra sua Bíblia e vamos ler em Deuteronômio capítulo 4 e o verso 34. Deuteronômio capítulo 4 e o verso 34. Aqui nós lemos: ou se um Deus intentou ir tomar para si um povo do meio de outro povo com provas, com sinais e com milagres e com pelejas e com mão forte e com braço estendido e com grandes espantos, conforme a tudo quanto o Senhor vosso Deus vos fez no Egito aos vossos olhos? Moisés está perguntando: existe um Deus que tenha feito isso que o nosso Deus fez? O nosso Deus, Moisés está dizendo, é diferente de todos os outros deuses falsos. Somente o nosso Deus é fiel, é verdadeiro. Porque aqui no verso 34, ele especifica tudo o que Deus fez para libertar o seu povo com mão forte do Egito. Aqui diz: com provas, com sinais, com milagres, com peleja, com mão forte, com braço estendido, com grandes espantos, conforme a tudo quanto o Senhor vosso Deus vos fez no Egito. Queridos, é esse o nosso Deus. Deus não muda, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Esse é o nosso Deus. No passado, Deus libertou-os com sinais e prodígios, porque Deus tinha uma missão de evangelizar o mundo. Deus também derramou luz abundante sobre nós. Não podemos pensar, queridos, que temos pouca luz. Deus derramou luz em abundância sobre você, porque Deus tem uma missão para você, uma missão para o seu remanescente. Abra sua Bíblia e vamos ler em Êxodo capítulo 19, versos 4 a 8. Êxodo capítulo 19 e os versos 4 até o verso 8. Aqui nós lemos: vós tendes visto o que eu fiz aos egípcios, como vos levei sobre as asas de águias e vos trouxe a mim. Deus usa aqui a figura de uma águia que cuida dos seus filhotes com muito carinho. Queridos, Deus cuida de você, mas assim como as águias jogam seus filhotes no espaço para que eles aprendam a voar, se esforcem para aprender a voar, Deus também permite provas e disciplinas na sua vida para que você se torne forte, para que você desenvolva uma fé robusta em Jesus Cristo. Deus cuida de nós e Deus nos protege como as águias protegem os seus filhotes. Agora o verso 5 diz: agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes o meu conserto, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Deus escolheu Israel. Poderia ter escolhido outro povo, outra nação, mas Deus escolheu a descendência de Abraão. Mas Deus tinha uma missão para eles. Aqui diz: se vocês guardarem o meu conserto, se vocês ouvirem a minha voz, então vocês serão minha propriedade peculiar. Deus escolheu você.
Deus escolheu a Igreja Adventista do Sétimo Dia e deu para ela uma mensagem. Deus poderia ter escolhido qualquer outra igreja, mas, queridos, não é somente privilégio, é uma responsabilidade de cumprir com a missão. Deus diz aqui: se vocês guardarem o meu concerto, então vocês serão uma propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Verso 6: e vós me sereis um reino sacerdotal e um povo santo. Deus exige. Deus não baixa o padrão, meu querido irmão, minha querida irmã. Deus exige santidade, porque Ele é santo. Nós também precisamos ser santos. Por isso, o padrão divino é o mesmo. E vós me sereis um reino sacerdotal. Nós não estamos passeando pela terra, não estamos brincando pela terra, não estamos aqui de férias. Nós temos aqui uma missão. Nós somos um reino de sacerdotes. Nós somos um povo santo. E temos que viver uma vida separada da do mundo. Os padrões do mundo não nos servem como exemplos. Nosso padrão é o céu. Nosso padrão é o caráter de Jesus. Vós me sereis um reino sacerdotal, povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Em primeiro lugar, Moisés anunciou ao povo todos os mandamentos conforme estavam na lei. Depois pegou o sangue e borrifou o livro da lei, e todo o povo, usando lã tingida de vermelho e sopo. Então disse: este é o sangue que sela a aliança que Deus mandou vocês obedecerem. O que significa o sangue? E por que ele é tão importante ainda no presente? Queridos, o concerto que Deus fez com Israel no Monte Sinai foi selado com o sangue de um cordeiro. Este sangue do cordeiro representa o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus quer fazer uma aliança com você, meu irmão, minha irmã. Deus quer fazer uma aliança fundamentada pelo sangue de Jesus Cristo. Deus nos comprou com o sangue de Jesus Cristo para que sejamos remanescentes. A verdade presente tem que ser pregada. A mensagem dos 3 anjos precisa ser pregada. Está você disposto a cumprir com a missão dada por Deus? O Espírito Santo capacita. O Espírito Santo investe de autoridade. O Espírito Santo nos batiza para que, incendiados pelo fogo do Espírito Santo, cumpramos a missão de pregar a mensagem dos 3 anjos, preparando o mundo para a segunda vinda de Jesus. Aleluia! Na parte de quinta-feira, apostasia e punição. Apostasia e punição. Queridos, quando o povo de Deus fez aliança no Sinai, aquela aliança foi confirmada e selada pelo sangue do Cordeiro, mostrando que eles dependiam do Cordeiro. Eles dependiam da graça divina. Porém, aquele povo não estava pensando na sua incapacidade de cumprir com o voto que estavam fazendo. Quando eles repetiram por 3 vezes: tudo que o Senhor disser, nós faremos, tudo que o Senhor mandar, nós obedeceremos, por 3 vezes eles repetiram a mesma frase. Eles não estavam pensando na sua insuficiência, na sua incapacidade de cumprir com o voto, com a aliança que Deus fez com eles. A aliança era a graça divina, mas eles, o povo de Israel, não entenderam a graça divina. Eles estavam tentando cumprir com todos os estatutos e mandamentos de Deus, confiando em si mesmos, na sua própria capacidade. E Deus deixou que eles caíssem. Deus permitiu que eles transgredissem o seu concerto e se sentissem perdidos, para que eles sentissem necessidade de um Salvador. Deus só pode salvar aqueles que se reconhecem pecadores, se reconhecem incapazes de guardar por si mesmos os mandamentos de Deus. A estes, Deus pode ajudar. Por isso, queridos, aqui em Êxodo capítulo 19, verso 8, abra sua Bíblia, Êxodo 19 e o verso 8. Então todo o povo respondeu a uma voz e disseram: tudo que o Senhor tem falado, faremos. E relatou Moisés ao Senhor as palavras do povo. Baseado em quê? Confiados em quê? Eles disseram: tudo que o Senhor tem falado, faremos. Não fizeram nada.
Bastaram 40 dias, Moisés lá no Monte Sinai, ausente, quando Moisés desceu com as 2 tábuas de pedra contendo os 10 mandamentos, o povo estava dançando, despidos, nus, dançando ao redor do bezerro de ouro. Foi quando Moisés lançou as tábuas de pedra, quebrou-as. O voto que eles tinham feito a Deus, a aliança que foi feita no Sinai e que foi selada pelo sangue do Cordeiro, eles transgrediram. Eles deveriam morrer. Mas, queridos, Deus queria que este povo entendesse a graça. Nós precisamos entender a graça divina. O plano de Deus através da graça não é nos destruir, mas é que Deus quer que você entenda que você é pecador. Você não tem condições de guardar os mandamentos de Deus. Você não pode viver à vista de um Deus santo sem pecar. Você precisa da graça. Você precisa do novo nascimento. Você precisa nascer da água e do Espírito. Você precisa, e eu preciso, sermos gerados pelo Espírito Santo. O pensamento de Jesus, a mente de Jesus, o caráter de Jesus precisam ser impressos em nós. Isto vem de fora, é obra do Espírito Santo. Queridos, Deus quer nos fazer povo santo, porque nós não somos santos, nós somos pecadores, nós somos pessoas más, mas Deus nos gerou pelo Espírito Santo e Deus quer nos fazer povo santo. Por isso, Israel falhou, porque eles não entendiam a incapacidade. Foi uma salvação pelas obras. Da parte do povo de Israel, foi uma tentativa de salvação pelas obras. Tudo que o Senhor disser, nós faremos. Uma tentativa de salvação pelas obras. Da parte de Deus, nunca foi a intenção de que eles fossem salvos pelas obras. Deus já sabia que eles não poderiam guardar os mandamentos. Mas Deus permitiu que eles caíssem e ficassem condenados a ponto de serem mortos. Então eles clamaram. Moisés intercedeu pelo povo. E então eles entenderam que precisavam de graça, precisavam de perdão, precisavam de misericórdia. A primeira promessa de eu posso e eu farei, está aqui em Êxodo capítulo 19 e o verso 8. Mas a segunda, você pode ler aqui em Êxodo 24. Êxodo 24 e o verso 3. Vindo, pois, Moisés e contando ao povo todas as palavras do Senhor e todos os estatutos, então o povo respondeu a uma voz e disseram: todas as palavras que o Senhor tem falado, faremos. E de novo, pela terceira vez agora, Êxodo 24 e o verso 7. E tomou o livro do concerto e o leu aos ouvidos do povo, e eles disseram: tudo o que o Senhor tem falado, faremos e obedeceremos. Fizeram? Obedeceram? Não. Eles pecaram. Eles caíram. Queridos, a evidência bíblica, a prova bíblica de quão fracos e quão rebeldes e pecadores eles eram, está em Números. Abra sua Bíblia em Números. Números capítulo 14. Números capítulo 14. Aqui você vai encontrar no capítulo 13 e 14 de Números a rebelião do povo de Deus. Vamos ler a partir do verso 28. Números 14, a partir do verso 27. Vamos ler em diante. Até quando sofrerei esta má congregação que murmura contra mim? Uma geração rebelde, petulante. Até quando sofrerei esta má geração que murmura contra mim? Tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel, com que murmuraram contra mim. Às vezes você pode pensar que quando você está reclamando, ou praguejando, ou murmurando, que Deus não está ouvindo. Deus ouve as murmurações do seu povo. Assim como Deus vê a angústia do seu povo, assim como Deus enxuga a lágrima dos que choram, Deus também ouve as reclamações, os queixumes do seu povo. E Deus não se agrada de queixumes e de murmurações, assim como não se agradou naquele tempo. E agora o verso 28. Dize-lhes: assim eu vivo, diz o Senhor, que como falastes aos meus ouvidos, assim farei a vós outros. Muito cuidado, meu querido irmão, minha querida irmã, com aquilo que a sua boca fala. Porque aquilo que a sua boca fala, vai acontecer. Você fala na desgraça,
a desgraça vai acontecer. Se você fala que os seus filhos são viciados, são perdidos, eles vão continuar perdidos. Cuidado com aquilo que a sua boca fala. Em vez de falar da perdição dos seus filhos, fale da salvação deles. Mas pastor, como é que eu vou falar da salvação dos meus filhos se eles estão perdidos? Você fale que eles pertencem ao Senhor. Fale que o seu filho que está viciado na droga, ele pertence a Jesus Cristo. E que a droga representa Satanás, e que Jesus Cristo tem poder sobre Satanás. Jesus Cristo é o vitorioso, não Satanás. Consagre seus filhos, consagre sua família a Jesus Cristo. Use a sua boca para liberar bênçãos, mas não use a sua boca para liberar maldição, porque assim como falarem, assim farei, disse Deus. Assim como você fala, existe poder nas suas palavras. Existe poder nas suas palavras. Vou ler de novo o verso 28, Números 14, verso 28. Diz-lhe, assim eu vivo, diz o Senhor, que como falastes aos meus ouvidos, assim farei a vós outros. Neste deserto cairão os vossos cadáveres, como também todos os que de vós foram contados, segundo toda a vossa conta, de 20 anos para cima, os que dentre vós contra mim murmurastes. Não entrareis na terra, pela qual levantei a minha mão, que vos faria habitar nela, salvo Calebe, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Mas os vossos filhos, de que dizeis, por presa serão, meterei nela, e eles saberão da terra que vós desprezastes. Porém, quanto a vós, os vossos cadáveres cairão neste deserto. Queridos, assim como o povo falou, aconteceu. Todos os de 20 anos para cima, ao saírem do Egito, eles morreram durante os 40 anos no deserto. Somente Josué e Calebe foram preservados, porque eles creram. Quando você e eu lemos Números capítulo 13, quando Moisés mandou os 12 espias espiarem a terra, está aqui em Números capítulo 13, e eles voltaram trazendo as notícias da terra que manava leite e mel, mas eles disseram que seria impossível possuir esta terra. Queridos, quando esta experiência de Números 13 aconteceu, dos 12 espias, eles tinham vindo lá do Egito, atravessado o Mar Vermelho. Deus fez o concerto com eles no Monte Sinai, e eles então chegaram em poucos meses às fronteiras, nos limites com a terra prometida, em poucos meses. Não pense que foram anos, foram poucos meses do Sinai, do concerto do Sinai, até chegarem na fronteira com a terra de Canaã. Eles estavam contemplando a terra que manava leite e mel. Eles viram os frutos que os 12 espias trouxeram frutas para mostrar que a terra realmente era boa e que Deus queria colocá-los lá, mas eles não creram. Números capítulo 13 mostra a incredulidade do povo de Deus. Queridos, quando vocês leem Números capítulo 13 e 14, lembrem-se que isto aconteceu antes dos 40 anos. Antes dos 40 anos. Foi por causa desta incredulidade, foi por causa desta rebelião, que Deus disse em Números capítulo 14, perceba, Números capítulo 14, verso 34, segundo o número dos dias em que espiastes a terra, 40 dias, por cada dia 1 ano, levarei sobre vós as vossas iniquidades 40 anos. E o verso 35, eu, o Senhor, falei, e assim farei a toda esta má congregação que se levantou contra mim neste deserto, se consumirão e ali falecerão. E os homens que Moisés mandara espiar a terra, e que voltando fizeram murmurar toda a congregação contra ele, infamando a terra. Eram 10 homens, não é? 12 espias, mas 2 foram bons. Os 10 outros, negativos, pessimistas. Verso 37, aqueles homens, ou seja, aqueles 10 homens que infamaram a terra, morreram da praga perante o Senhor. Os 10 agentes de Satanás,
que trouxeram o desânimo para o povo de Deus, não morreram durante os 40 anos, eles morreram na mesma hora ali. Queridos, dali Deus conduziu o seu povo de volta para o deserto, e então eles vaguearam pelo deserto 40 anos, mas não era o plano de Deus que eles vagueassem pelo deserto 40 anos. Em poucos meses do Sinai, eles estavam já na fronteira com a terra prometida. Este era o plano inicial de Deus, mas por causa da rebeldia, da incredulidade, eles retornaram para o deserto e vaguearam por 40 anos. Queridos, será que hoje nós não estamos também demonstrando incredulidade, demonstrando rebeldia contra Deus? Será que nós não estamos sofrendo mais do que deveríamos sofrer? Porque existem os mornos dentro de Laodiceia, igreja morna, igreja que ama o mundo, cristãos que estão enamorados de Satanás, que estão se deixando dirigir pelos padrões do mundo, pelos programas de televisão, pelos filmes de Hollywood, pelas músicas profanas. Queridos, Deus não quer que o seu povo fique por muito tempo sofrendo aqui nesta terra. Deus tem pressa. Jesus Cristo quer voltar. A mensagem dos 3 anjos precisa ser pregada, precisa ser dada para o mundo inteiro. O que é que nós podemos aprender com esta experiência de rebeldia, narrada aqui em Números capítulo 13 e Números capítulo 14? Nossa boca só pode ser usada para palavras edificantes. Meu querido irmão, minha querida irmã, aqui em Números capítulo 14, Deus nos dá o exemplo de Josué e de Caleb. Você precisa ser Josué e Caleb hoje. Em Números 14 e o verso 8, Josué está falando: se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nesta terra, e nola dará, terra que mana leite e mel. Tão somente, diz o verso 9, não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo desta terra, porquanto são eles nosso pão. Retirou-se deles o seu amparo, e o Senhor é conosco, não os temais. Esse é o espírito de Josué e de Caleb. Este precisa ser o espírito em você e em mim. Se o Senhor se agradar de nós, Ele nos porá na terra que mana leite e mel. E Deus se agrada daqueles que nele confiam. Deus se agrada daqueles que abraçam a Jesus como Salvador e se deixam transformar pelo poder do Espírito Santo e são feitos filhos e filhas de Deus, obedientes a Deus. Que Deus derrame sobre você, meu irmão, o Espírito Santo. E que Deus se agrade de você, se agrade de nós. E que não atrasemos nossa viagem para o céu, porque Jesus Cristo em breve virá. Ele quer voltar, mas Ele precisa preparar o povo que vai herdar a nova terra. Deus está preparando um povo para herdar a nova terra. Deus não pode levar para o céu pessoas que amam o pecado. Deus quer reavivar a sua vida, batizá-lo com o Espírito Santo. Queridos, se o Senhor se agradar de nós, Deus nos porá nesta terra e nola dará, terra que mana leite e mel. Tão somente não sejamos rebeldes contra o Senhor. Palavras de Josué. Que Deus derrame sobre você o Espírito Santo e que você tenha o espírito de Josué, o espírito de Caleb. Em nome de Jesus Cristo é a minha oração. Deixo com você a paz de meu Jesus. Amém.